Amém. Eu quero saudar a igreja com a paz de Deus, amém? Amém. Louvado seja o nosso Deus maravilhoso. Sejam muito bem-vindos, em nome de Jesus, à igreja do Senhor, os nossos amigos visitantes, sejam muito bem-vindos. Fiquem à vontade, porque essa é a casa do Pai, amém? E a casa do Pai é um lugar onde nós devemos ficar à vontade, em nome de Jesus. E eu louvo a Deus por mais um culto, pelo primeiro culto de 2025, pela presença de todos. Eu louvo a Deus porque nós temos um lugar onde nós podemos nos reunir para juntos adorarmos ao Senhor e cultuarmos a Deus. Espero que todos tenham passado um bom ano, que todos tenham descansado bastante. Eu sei que alguns não pararam de trabalhar, mas que este realmente novo ano seja um ano de muitas conquistas e um ano bom. Amém, igreja? Aleluia. O Senhor, Ele tocou ao meu coração para iniciarmos orando e consagrando os nossos caminhos a Ele, para que realmente o ano de 2025 seja um ano onde o Senhor faça maravilhas na nossa vida e principalmente, meus amados, o ano em que nós possamos caminhar com Deus, porque o Senhor, Ele sempre estará disposto a caminhar conosco. Muitas vezes nós saímos dos caminhos do Senhor ou nem entramos nos caminhos do Senhor, mas o Senhor sempre estará lá para caminhar conosco. Não se esqueça disso. Então, que esse ano de 2025, nós possamos nos aproximar de Deus, porque certamente Ele vai se aproximar de nós, em nome de Jesus. Não vou falar aqui que vai ser um ano de maravilhas, que vai ser um ano excelente, porque a cada ano as coisas vão ficando mais difíceis, mas se o Senhor estiver conosco, tudo vai dar bem, tudo vai dar bom. Amém? E é sobre isso que nós vamos falar hoje, no primeiro culto de 2025. Nós vamos falar de fidelidade. Mais uma vez, de promessas e de fidelidade. E eu convido você a abrir a sua Bíblia em Números, no capítulo 23, no versículo 19. Eu convido você para que se levante em nome de Jesus, para juntos lermos este versículo, que diz assim: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso ele promete e deixa de cumprir? Pai, aqui está a tua palavra, Senhor, aqui está a sua promessa, Pai. Nós queremos apresentá-la a Ti, Senhor, e pedir que o Senhor venha a falar conosco, que o Senhor venha a revelar, Senhor Deus, aquilo que o Senhor quer revelar à sua igreja, Pai. Te agradecemos, ó Pai, porque este texto mostra quem o Senhor é, Pai. Esse texto mostra a Tua fidelidade, Senhor. Esse texto nos mostra, Senhor, que aquilo que o Senhor falou, o Senhor já cumpriu ou vai cumprir, Senhor. Portanto, Pai, tira toda a confusão, Senhor, toda a falta de entendimento, todo o sono, todo o cansaço que caia por terra em nome de Jesus. E que o Senhor prepare o nosso coração para receber uma semente que vai ser lançada hoje. E que esta semente possa germinar e dar frutos em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Podem se assentar em nome de Jesus. Então este, como eu disse, é um texto onde a palavra revela a essência de Deus. Primeiro, não mente. Segundo, tudo aquilo que Ele empenhou, que Ele falou, Ele vai cumprir, Ele vai agir. Ou Ele já agiu, ou Ele ainda vai agir e vai cumprir. Porque Deus é um Deus de promessas. Deus é Deus de promessas.
E é sobre isso que nós vamos falar neste primeiro culto de 2025. Nós vamos falar da fidelidade de Deus. Porque talvez Ele ainda não tenha cumprido todas as promessas que um dia Ele te fez. Talvez Ele ainda não tenha agido na sua vida como Ele disse que iria agir. E nós vamos ver na palavra alguns exemplos que vão mostrar esta fidelidade do Senhor, que vai ainda reforçar mais dentro de nós quem é Deus. E Ele também vai fazer você se lembrar de promessas que um dia Ele empenhou sobre a sua vida, para que você possa se lembrar e confiar nele, porque Ele vai agir na sua vida, amém? Olha só, vamos começar em Gênesis no capítulo 3, no versículo 15, uma promessa de Deus. Gênesis capítulo 3, versículo 15, diz a palavra de Deus, quando o autor de Gênesis estava falando sobre o relato da queda. E aí no versículo 15, o Senhor diz assim: porém inimizade entre você e a mulher. Isso o Senhor Deus falando à serpente. Porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. Essa foi uma promessa de Deus, uma das primeiras promessas do Senhor, dizendo que o descendente da mulher iria pisar na cabeça da serpente. Promessa de Deus. A descendência da mulher refere-se ao descendente que viria da humanidade, ou seja, Jesus Cristo. Jesus que feriria a cabeça da serpente, simbolizando a vitória definitiva de Cristo sobre Satanás e o mal, alcançada através da morte de Jesus e a sua ressurreição. E a serpente feriria o seu calcanhar, que representa o sofrimento de Cristo na crucificação. Olha só, em alguns estudos, porque eu fiquei curioso, de quanto tempo levou para o momento em que Deus prometeu até o momento que a palavra se cumpriu. E nesses estudos, eu identifiquei que, neste momento, onde Deus falou para a serpente que a descendência da mulher iria aniquilá-la, pisar na sua cabeça, até a crucificação, levou 4.000 anos aproximadamente. Talvez um pouco mais, talvez um pouco menos. 4.000 anos. E durante este tempo, Deus foi levantando profetas que vieram então ratificando esta palavra e dizendo então: olha, o Salvador virá, olha, o Messias virá. O Cristo virá. E o povo de Deus então foi aguardando o cumprimento da promessa. Mas ela se estendeu por 4.000 anos. Talvez na mente de Eva, um dos seus filhos seria esse que pisaria a cabeça da serpente. Mas não. 4.000 anos se passaram. Promessa que se cumpriu ao longo prazo. Bem longo, né? Mas ela se cumpriu. Ela se cumpriu. O Salvador veio, o descendente da mulher veio, feriu a cabeça da serpente, vencendo a morte na cruz. E aquilo que Deus falou se cumpriu. Outra promessa do Senhor. Gênesis no capítulo 15, no versículo 1. Deus faz uma aliança com Abraão, e diz a palavra aqui: depois dessas coisas o Senhor falou a Abraão numa visão: não tenha medo, Abraão. Até então Abraão: não tenha medo, Abraão, eu sou o seu escudo, grande será a sua recompensa. Mas Abraão perguntou: ó soberano Senhor, que me darás? Se continuo sem filhos,
O herdeiro que eu possuo é Eliezer de Damasco? E acrescentou: tu não me deste filho algum? Um servo da minha casa será o meu herdeiro. Então o Senhor deu-lhe a seguinte resposta: o seu herdeiro não será esse, um filho gerado por você mesmo será o seu herdeiro. Levando-o para fora da tenda, disse-lhe: olhe para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las. E prosseguiu: assim será a sua descendência. Abraão creu no Senhor e isso lhe foi acreditado como justiça. Deus fez uma promessa a Abraão que ele teria um filho e que deste filho nasceria uma grande nação como as estrelas do céu. E Abraão olha e fala: mas como se eu nem tenho filhos? Abraão tinha 75 anos. Mas Deus falou: você terá um filho. Gênesis no capítulo 21, verso 5. Estava ele com 100 anos de idade quando lhe nasceu Isaque. De 75 para 100, 25 anos. Mas a promessa se cumpriu. Uma promessa que se cumpriu, podemos dizer também, no longo prazo. Mas Deus mostra que Ele não é homem que mente, nem filho do homem para que se arrependa. E Abraão teve que esperar 25 anos da sua vida para ver a promessa se cumprir. Mas a palavra diz que ele creu, e isso lhe foi acreditado como justiça. Muitas vezes o que está faltando para o crente é crer. Porque muitas vezes a promessa se parece algo impossível de acontecer. E aí o crente, o homem, na sua limitação, ele deixa de crer. E ele começa a pensar que é impossível Deus realizar. É impossível Deus me libertar disso. É impossível Deus me curar disso. É impossível Deus abrir esta porta que Ele já falou que vai abrir. E as coisas não acontecem pela falta de fé do homem, pela falta de posicionamento do homem. Mas a promessa se cumpriu depois de 25, longos 25 anos. Êxodo capítulo 16, verso 11. Ouvi as queixas dos israelitas. Neste contexto, os israelitas estavam no deserto. Acabaram de sair da escravidão do Egito. E aí então o Senhor diz a Moisés: ouvi as queixas dos israelitas. Responda-lhes que ao pôr do sol vocês comerão carne, e ao amanhecer se fartarão de pão. Assim saberão que eu sou o Senhor, o seu Deus. Deus fez uma promessa. No final da tarde, apareceram cordonizes e cobriram o lugar onde estavam acampados. Ao amanhecer, havia uma camada de orvalho ao redor do acampamento. Depois que o orvalho secou, flocos finos, semelhantes à geada, estavam sobre a superfície do deserto. Quando os israelitas viram aquilo, começaram a perguntar uns aos outros: o que é isso? Pois não sabiam do que se tratava. Disse-lhes Moisés: este é o pão que o Senhor lhes deu para comer. Quanto tempo demorou para cumprir a promessa? Um dia. Promessa de curtíssimo prazo. E é isso que eu quero que a igreja entenda hoje. Existem promessas de longo prazo. Existem promessas de médio prazo, existem promessas de curto prazo. Nós temos que confiar somente, tão somente. Somente confiar, porque as coisas podem acontecer agora na sua vida, aquilo que Deus te prometeu. Ou ela pode demorar um pouquinho mais de tempo, mas Deus continua no controle, Ele sabe o tempo certo, Deus é o dono do tempo. Então, meu amado, confia no Senhor. E é por isso que nós lemos
entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele agirá, assim como ele agiu na humanidade quando entregou Jesus, que houvera prometido 4.000 anos antes, assim como ele agiu na vida de Abraão, que tinha 75 anos, esperou 25 anos, mas Isaque nasceu, assim como ele prometeu, olha, eu vou trazer alimento para este povo, e naquela mesma tarde, ele encheu o céu de cordonizes, ou seja, ele cumpriu a sua promessa em ambas as situações. Qual foi a promessa que Deus fez na sua vida? Qual foi a promessa? Aquela que ele já agiu, seja grato. Aquela que ele ainda não agiu, espera pacientemente. Porque ele não está dormindo, nós estamos dormindo. Muitas vezes dormimos espiritualmente, mas Deus não dorme. Deus está acordado agora, Deus está aqui agora, e Ele sabe o que Ele prometeu para você, Ele sabe o que Ele prometeu para mim, e Ele sabe o que Ele prometeu para os seus filhos, para a igreja. Será que Deus vai mentir? Será que Deus não vai agir na sua vida? Será que Ele está brincando com você? Será que Deus é brincalhão? Ou será que Deus é mentiroso? Então, meu amado e minha amada, confia no Senhor. E eu sei que Ele tem promessas para a sua vida. Eu sei disso. Porque Deus tem promessa para a vida de todos os seus filhos. Deus tem promessas grandes na sua vida pessoal. Deus tem promessas grandes na sua vida ministerial. Olha, existe um plano para você, um propósito para você, por isso Ele te colocou na barriga da sua mãe. Ele sonhou você bem antes de você nascer, e Ele então gerou você no ventre da sua mãe, e você nasceu. E você está hoje aonde você está, porque Deus quis assim, meu amado e minha amada. E Ele vai agir aonde você está, na sua vida e através da sua vida, e Ele tem muitos planos a se cumprirem ainda. Tenha somente paciência, não se movimente. E nós vimos então que Deus é dono do tempo, como está em Eclesiastes no capítulo 3. E quem puder, abra a sua Bíblia. É um texto muito conhecido, eu acredito que todos aqui já conheçam esse texto. Eclesiastes no capítulo 3, e ali no versículo 1 ele vai descendo falando sobre isso, e anota aí para você poder meditar depois na sua casa, porque Deus ele fala um pouquinho aqui, Ele entrega só um tiquinho para você, mas Ele quer depois continuar entregando Ele mesmo para você, e aí você vai lendo, Ele vai falando com você, e Ele vai revelando para você o que Ele tem para a sua vida. Mas diz assim Eclesiastes no capítulo 3, aqui diz que para tudo há uma ocasião certa, para tudo há um tempo certo, há um propósito debaixo do céu, para tudo há um tempo certo, e há um tempo certo para cada coisa, há um tempo certo para cada propósito, há um tempo certo para o filho nascer e salvar a humanidade. Há um tempo certo para Deus mandar o alimento. Há um tempo certo para o filho da promessa nascer. Então há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. E os próximos versículos vêm falando um pouco sobre isso, de uma forma um pouco mais específica, pois há tempo de nascer, há tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e de curar, tempo de derrubar, o tempo de construir. E aí ele vai dizendo que para tudo há um tempo de chorar, um tempo de rir, um tempo de prantear, mas também um tempo de dançar. E eu não sei qual é o tempo que você está vivendo, mas eu sei que Deus está nisso. Não é fruto do acaso. Na vida do cristão não tem acaso. Na vida do cristão tem processo. Na vida do cristão tem plano. Na vida do cristão tem projeto. Na vida do cristão tem promessas. Na vida do cristão não tem acaso.
tudo vai estar na mão de Deus. Como está em Romanos 8, 28, que diz que tudo age para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Meu amado, você é o cristão, você é o filho de Deus, então Deus está no controle da sua vida. Deixa Deus trabalhar no tempo certo. Amém? Abra lá em Atos agora no capítulo 1. Todas as promessas que eu citei até agora, elas já se cumpriram no curto tempo, no médio tempo e no longo tempo. Curto prazo, médio prazo, longo prazo. Vou falar outra promessa aqui. Lá em Atos no capítulo 1, no versículo 3. Jesus já havia morrido e ressuscitado, mas ele veio ficar uns dias ainda com os seus discípulos. Ele ficou 40 dias com os seus discípulos, ensinando, encorajando eles e fazendo algumas promessas. E aí, o nosso lindo Jesus, ali no verso 3, ele fala assim, depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis, de que estava vivo. Precisou. Um dos seus discípulos só acreditou vendo e tocando nele, mas ele estava ali. Ele falou, vem Tomé, toque em mim Tomé, eu estou aqui. Então Jesus estava ali fazendo justamente isso, dando provas indiscutíveis de que ele estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Em certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem. Olha que lindo. Jesus então ele dá uma ordem para os discípulos. Não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Jesus falou de outra promessa. A promessa de que o Espírito Santo de Deus seria derramado sobre a terra. E ele então, mais uma vez, ele ratificou e disse, olha, meu Pai já prometeu, mas eu estou falando, fiquem aqui em Jerusalém, porque em pouco tempo eu vou mandar o Espírito. E aí nós vamos ver, lá em Atos no capítulo 2, no versículo 1, chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. E todos ficaram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Quanto tempo? Do dia em que Jesus falou e o dia que a promessa se cumpriu? 10 dias. Porque nesse dia Jesus subiu aos céus. A festa de Pentecostes era 50 dias depois da Páscoa. Jesus morreu, ressuscitou na Páscoa. Então 40 dias mais 10 para dar 50. Então 10 dias a promessa se cumpriu. Por que se cumpriu? Porque ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Jesus falou, Jesus cumpriu. Jesus falou, Jesus cumpriu. E olha como é bom entregar a minha vida para alguém que nunca vai brincar com a minha vida, que sempre vai agir com verdade, e aquilo que ele falar, ele vai cumprir. Mas eu quero chamar a atenção para um detalhe. Jesus falou, não saiam daqui. Jesus falou duas coisas, não saiam daqui e esperem. Esperem.
E aí depois nós lemos que todos estavam reunidos. Ou seja, obediência. Imagina se os discípulos começam a dispersar. Imagina se eles estivessem ansiosos. Vamos cada um para o trecho. Vamos pregar as boas novas. Vamos falar do reino. Vai para Roma. Vai para Éfeso. Espalha. Tinha dado ruim. Mas não. Eles estavam reunidos num só lugar porque Jesus falou, não saiam daqui, esperem. E eles esperaram, e a promessa se cumpriu, e todos ficaram cheios do Espírito Santo de Deus, porque foram obedientes a Jesus, e a promessa se cumpriu. Mas o que eu estou querendo dizer com isso? Estou querendo dizer que se Deus falar, não se movimente, você não se movimenta. Se Deus falar, não vai, até que eu faça a obra, não saia do seu lugar. Fique parado, espere pacientemente, até o dia que a promessa se cumprir, aí você vai fazer aquilo que Ele lhe direcionar. Porque a desobediência, ela vai sempre gerar em nós algo ruim. A desobediência não alegra o coração de Deus. A Bíblia diz em Deuteronômio que junto com a desobediência vem as maldições. Deus fala fica, você vai. Deus fala vai, você fica. E aí depois você pergunta, por que as coisas não dão certo na minha vida? Por que a minha vida não anda? Deus te direcionou? Não. Então não faz nada. Seja paciente e no tempo certo, porque Ele é dono do tempo. As coisas vão acontecer na sua vida. Nós temos um ano pela frente. Que nós possamos ser obedientes durante este ano. Para que as coisas comecem também a fluir positivamente na nossa vida. Não saiam daqui, esperem. E aí então, primeira movimentação, primeiro derramar do Espírito Santo sobre o homem. E hoje nós estamos debaixo desta palavra. A palavra diz em Efésios, no capítulo 1, no verso 13, que aquele que creu na palavra da verdade foi selado pelo Espírito Santo. Este mesmo Espírito Santo, que desceu sobre os apóstolos, sobre o povo de Deus, é o Espírito Santo que está na sua vida hoje. Se você creu na palavra do Senhor, se você creu na palavra da verdade, você é automaticamente, espiritualmente selado pelo Espírito Santo, e é Ele quem vai dizer, fica, vai, anda, para, se movimenta, não se movimenta. É o Espírito Santo do Senhor. E você vai ouvir a voz de Deus. Deus vai usar pessoas a falar ao seu coração. Deus vai usar os seus profetas para entregar aquilo que Ele tem para você. A partir do momento que você estiver conectado com Ele, através da sua palavra, através da sua igreja, através da sua oração. Então, Deus tocou muito ao meu coração para falar sobre estas coisas, o quanto Ele é maravilhoso, o quanto Ele é fiel nas nossas vidas. Creia no Senhor, descanse no Senhor, e as coisas vão acontecer na sua vida. Todos os planos do Senhor vão se cumprir na sua vida. Amém, igreja? Nós vimos exemplos de longa espera, que nos mostram verdades importantes. Deus cumpre as suas promessas no tempo certo, ok? No tempo certo. E apesar de parecer demorado muitas vezes para o homem, Deus trabalha dentro de um plano e de uma linha temporal perfeita. Deus trabalha numa linha temporal perfeita. Segundo, a paciência e a fé daqueles que aguardam a promessa. Entenda o tempo e tenha paciência e fé. Amém, igreja? Olha,
Muitos, como Abraão, Isaac e Jacó, viveram confiando na promessa sem vê-la ser cumprida. Em sua geração, mas com a esperança de que Deus era fiel. Que Deus era fiel. Então eu imagino Abraão olhando para o céu, vou ter estrela para caramba, mas olha aqui como que está esse negócio aqui. Olha como que está aqui os filhos de Isaac. Olha como que está esse negócio aqui. Então, eles sempre acreditaram que você, meu irmão e minha irmã, também possa acreditar, assim como esses heróis da fé que nós conhecemos na palavra de Deus. Amém? Então, a promessa da vinda de Jesus nos revela que Deus é fiel, mesmo que possa demorar, como demorou 4.000 anos, ao ponto de vista humano, mas nunca se falhou. Mas nunca se falhou. Nunca se falhou. E eu quero encerrar esta palavra falando de uma outra promessa que ainda não se cumpriu, que está em Mateus no capítulo 24, no versículo 30. Jesus fala dos sinais do fim dos tempos. E aqui no verso 30, Jesus diz assim, olha: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu, com poder e grande glória. Amém? E ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, e estes reunirão os seus eleitos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Aprendam a lição da figueira, quando seus ramos se renovam e as suas folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está próximo. Assim também, quando virem todas essas coisas, saibam que Ele está próximo às portas. Eu lhes asseguro que não passará esta geração até que todas essas coisas aconteçam. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Essa ainda não se cumpriu. Essa ainda não se cumpriu. E aproximadamente 2.000 anos se passaram. É a promessa da segunda vinda de Jesus, da ressurreição dos mortos e do juízo final. É a promessa de novos céus e nova terra. E no próximo culto, domingo que vem, eu vou falar um pouquinho sobre qual deve ser o posicionamento de cada cristão no momento em que aguarda o cumprimento desta palavra. Porque nós estamos passando por este tempo. Mas olha, pode se cumprir amanhã. Pode se cumprir hoje. Pode demorar um dia, 25 anos, 4.000 anos. Mas ela vai se cumprir. E como você tem olhado para esta promessa? Como você tem vivido esta promessa de salvação? Como tem sido a sua vida espiritual? Nós falamos de promessas materiais, nós falamos de promessas de sustento de alimento, que alimenta o corpo, nós falamos de promessas espirituais, nós falamos de herança, nós falamos de filhos, promessas que nós vemos, mas também promessas que nós não vemos, é algo espiritual. Deus tem uma promessa de salvação e de vida eterna. Como você tem lidado com esta promessa? Porque todas são importantes. O alimento é importante, o pão é importante, o trabalho é importante,
a nossa casa é importante. Tudo isso é importante. Mais importante do que isso é a sua salvação e a minha salvação. Eu quero chamar a sua atenção para isso. Para que no seu dia a dia, para que na sua vida, você não se esqueça que esta promessa foi empenhada sobre a humanidade. E ela vai se cumprir. E isso não tem que gerar medo em você. Isso tem que gerar alegria, esperança, regozijo, porque Jesus morreu por você e por mim. E se nós podemos nos apossar desta promessa de salvação, é porque Jesus morreu por nós. E a palavra de Deus diz que todo aquele que entregar a sua vida a Cristo, que entender, que aceitar, que reconhecer Jesus como o único Senhor e Salvador da sua vida, este terá a vida eterna. A palavra diz que aqueles que crerem no Senhor jamais serão envergonhados. A palavra diz que Jesus foi e está preparando um lugar para os seus, aqueles que creram no seu nome, aqueles que entregaram a sua vida a Ele e que passaram a caminhar como filhos de Deus, que passaram a compreender esta palavra como a única verdade desta terra que vai nos levar ao céu. Aqueles que entenderam que o caminho, a verdade e a vida é Cristo Jesus. Reconheceram Jesus como o caminho, como o Cristo. E simplesmente confiaram suas vidas a Ele. Existe uma promessa para a sua vida. A promessa de salvação, a promessa de vida eterna. E no próximo domingo, nós vamos falar um pouco sobre esta preparação, porque Jesus falou em parábolas, que Deus confiou algo a pessoas, para que quando Ele voltasse, Ele pudesse então olhar e ver como aquilo estava sendo tratado. Mas as pessoas acharam que Ele estava demorando para voltar. E começaram a fazer algo que não agradou ao seu Senhor. Ou seja, pegaram a promessa e jogaram na lata do lixo. Entendendo que Deus não é necessário na minha vida. Deus não é necessário para a minha vida. Eu posso caminhar sozinho. E esta palavra vem nos mostrar o contrário disso. Então, será uma palavra, a base da palavra, de preparação, de atitude, de ação, para que quando Ele vier, nós não sejamos pegos desprevenidos, dormindo, preocupados com a nossa vida, com o nosso trabalho, com as nossas finanças, se esquecendo que Ele é mais importante do que tudo isso. Então Deus vai nos dar ferramentas. Por isso que eu convido você a estar aqui no próximo domingo, para que o Senhor possa continuar falando conosco acerca de algo tão valioso, que é a salvação das nossas almas, da nossa vida. Amém? Mas enquanto isso, Deus tem muitas coisas a fazer na minha vida, na sua vida. Então, nós aprendemos hoje, não aprendemos, acho que todo mundo aqui já sabe de tudo isso, da fidelidade de Deus. Mas eu queria que você se lembrasse das promessas que Deus fez na sua vida.